RFI Convida. Márcia Bechara. O RFI convida hoje o artista visual Luiz Martins, que apresenta a exposição Em Orignal, uma reflexão pós-colonial nesse encontro entre a França e o Brasil. A exposição acontece aqui em Paris, na Galeria Ricardo Fernandes. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Vamos começar falando do nome dessa exposição, Em Orignal, de onde ele vem e qual é a inspiração desse trabalho. Esse nome vem do livro Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, e quando eu trabalho um projeto, eu sempre procuro colocar títulos que desperta curiosidade nas pessoas, né? Porque em Orignal, o Guimarães Rosa foi um grande criador de palavras, né? E aí, juntando em Orignal com a minha pesquisa de arqueologia e antropologia, juntamos os dois e criamos esse projeto. E me fala um pouquinho do suporte dessa exposição, pinturas, esculturas, objetos, o que você traz nessa exposição, nessa mostra aqui em Paris, na galeria? Essa exposição ela foi pensada pelo Ricardo Fernandes, né? E desde 2025 a gente trabalha junto. E nesse projeto nós trouxemos pintura, escultura e instalação. Trabalhando sempre essa questão relacionada do colonizador e do colonizado. Você costuma dizer, Luiz, que você trabalha entre a pintura e a escultura, né? O que a terceira dimensão permite expressar que a pintura sozinha não consegue? Eu acho que eu nasci com a alma de escultor, né? Com o tridimensional. Eu sou uma pessoa criada na terra, no barro, lá em Minas, lá em Machacalis. Então, eu tenho essa necessidade. Eu acho que o que a escultura, a massa me permite, que a pintura não dá, é sentir a força da terra, sentir a força da matéria. Você, que vamos lembrar, nasceu em Machacalis, Minas Gerais, terra natal do povo indígena Machacali, um dos poucos grupos indígenas que conseguiram preservar sua língua e uma parte importante das suas tradições culturais orais também, um território onde se encontram memórias indígenas, afro-brasileiras, pós-coloniais. Quando você cria uma obra, é isso que eu tenho vontade de perguntar, você sente que está contando a sua própria história, ou a história coletiva desse território, ou a história pós-colonial da relação do Brasil com a França, especialmente nessa exposição? Eu sou um artista que quero falar da minha própria história, eu quero ser sujeito da minha própria história. Né? Vendo que o Brasil, ele é contado, a história do Brasil, a partir da visão do colonizador. E esse Estado nosso não nos permite conhecer a história do Brasil antes de 1500. E o que eu procuro, desde o momento em que eu decidi ser um artista, trabalhar com essa expressão visual, é que eu descobri que falar da minha história é falar do meu povo, é falar do meu território. E nada mais significante para mim do que falar desse homem primário brasileiro, algo que nos foi negado desde sempre. Você estava me contando aqui, antes da nossa entrevista, que você trouxe pratos de Limoges, que trazem uma tradição toda francesa, mas você subverte esse conceito, você antropofagiza esse conceito. E queria que você contasse um pouquinho essa história para essa exposição. Olha, quando o Ricardo e eu pensamos nesse projeto, eu pensei assim, de como desenvolver um projeto estando nesse território, estando no território de um país que foi um colonizador. Né? E toda vez quando eu trabalho, eu considero um arqueólogo da cidade. Eu saio buscando matéria que possa complementar o meu projeto, a minha visão quanto indivíduo e quanto artista. E nesses pratos foi uma coisa curiosa, porque eu queria desenvolver um trabalho diferente, mas que fosse tivesse uma ligação muito forte com a França, com Paris. Foi quando nós descobrimos a fábrica dessas louças do início do século XX, a Limoges. E aí eu saí pelas ruas de Paris, garimpando, buscando essa matéria, né? E quando eu pego essa matéria e levo para o ateliê e faço nela uma intervenção nesse trabalho, eu estou trabalhando uma questão que para mim é muito importante politicamente,
que é fazer um apagamento da memória do colonizador e sobrepor sobre essa matéria do colonizador a história do meu povo, a história do colonizado, que nesse caso o homem primário brasileiro. Só que aí nessa questão de pesquisa eu vou um pouco mais longe, porque eu não procuro fazer uma transposição do indígena contemporâneo brasileiro. Eu vou mais atrás, eu vou em busca dos vestígios do homem primário brasileiro de 10 mil anos atrás, que foi que, na minha concepção, quanto artista e quanto indivíduo, o Brasil é um território que tem mais de 10 mil anos, no sentido de que, se a gente olhar pela história do nosso território do Brasil, esse homem que viveu 10 mil anos atrás, ele é constituído de um líder, de uma religião e do seu meio de sustento. E quando nós temos essa tríplice formação, nós temos uma sociedade. É nesse caso que eu venho trabalhando, de que o Brasil precisa reescrever a tua história. O Brasil precisa reescrever a história, que o Brasil ele não foi um país descoberto, ele foi um país invadido. No sentido de que, quando os europeus chegaram no Brasil, existia mais de 5 milhões de habitantes. Sim, sim. Então houve um grande genocídio brasileiro. Um grande genocídio que morreu muito mais de 2 milhões de pessoas. Uhum. Então, quando eu faço essa pesquisa de antropologia e de arqueologia, eu estou tentando mostrar, através do meu trabalho, essas questões, para que o Brasil pense em reestruturar e reescrever a sua história. E como diz o nosso saudoso Raul, eu nasci há 10 mil anos atrás, nascemos há 10 mil anos atrás. Exatamente. Então, o Brasil e temos registro disso em nossas cavernas. Exato. E é curioso porque esses registros, esses vestígios arqueológicos deixados por esse indivíduo, ele é totalmente diferente no sentido gráfico e visual dos vestígios encontrados na Europa, encontrados nas cavernas de Lascaux, por exemplo. Por exemplo. E se você tivesse que resumir uma imagem da Inhorinhá, essa exposição em uma imagem, que imagem seria essa para você? É a instalação dos pratos. E vamos contar um pouco, porque o que você faz, você pega os pratos, né, tradicionais de Limoges, essa região da França que fabrica esse tipo de artesanato, e você desenha por cima dos pratos, ou seja, fazendo no sentido inverso o apagamento do colonizador. Exato. Como uma espécie de palimpsesto dessa história, né? Exato. Quando eu falo que essa instalação ela é a mais importante no meu sentido desse projeto, é justamente por isso, porque é uma mesa e sobre essa mesa tem esses pratos que é quase como uma mesa posta, né? É uma antropofagia, como se diz, ao invés. Eu estou mostrando uma história e essa história sendo apagada e reescrita a partir desses vestígios que foram apagados da nossa história. Né? E aí, assim, com todo respeito, eu não estou desrespeitando, não estou procurando ser radical ou radicalizar a história do objeto prato. Eu estou tentando, politicamente e artisticamente, fazer o prato como suporte para receber a minha história. Tá certo. Muito obrigada, Luiz Martins, pela sua participação de hoje no RFI Convida. Eu que agradeço vocês, foi muito bom.